também, e ficou para trás. E como é que a gente vai juntar tudo agora? Um está no Chile, outro está em São Paulo, outro está nos Estados Unidos, não. Se a gente não usar, se Deus não tivesse aberto nossos olhos para a gente usar a tecnologia disponível, seguramente a gente ia continuar com essas lacunas aí na nossa fé e na vida da Irmandade que se relaciona conosco. Amém. Amém. Bom. Eu estou acompanhando o chat aqui, tá muito bom a interação dos irmãos. Atos 2:37 e cita também essa questão do ministério da vida de Jesus nesse intervalo. O que dizer de Hebreus mesmo, que nós tiramos dali, base da nossa primeira apostila para fé e fundamento, que nós deixamos de fora, por exemplo, está lá, né? Imposição de mãos, juiz eterno e ressurreição dos mortos, que éramos para ser mestre nessas questões também, e ficou para trás. E como é que a gente vai juntar tudo agora? Um está no Chile, outro está em São Paulo, outro está nos Estados Unidos, não. Se a gente não usar, se Deus não tivesse aberto nossos olhos para a gente usar a tecnologia disponível, seguramente a gente ia continuar com essas lacunas aí na nossa fé e na vida da Irmandade que se relaciona conosco. Amém. Amém. Bom. Eu estou acompanhando o chat aqui, tá muito bom a interação dos irmãos. Um comentário aqui falando, muito tempo esperei por isso, por estar vendo uma live dessa e muito bom mesmo, assim, a receptividade aqui tem sido muito boa pelo que eu tô lendo. Não dá para ler tudo, mas muito bom. Até antes aqui eu estou invertendo um pouco, mas até nos próximos comentários de vocês, eu vou citar uma pergunta aqui para vocês já incluírem no meio. Isso substitui, todo esse trabalho, ele substitui as apostilas? Até a pergunta do irmão, o que acontece com o irmão que tá lá na metade, está sendo formado, com o novo convertido? Então, que vocês possam aí incluir, aproveitando, Manuel, então, explica pra gente como que é a dinâmica desse trabalho, desse projeto. Serão lives, serão vídeos, se vocês falam de aplicativo, o Vancho fala que dica pra gente um pouco do que é o objetivo material aí, o que vai ser entregue no final, né? Tá certo. Tenho ouvido os irmãos aqui, tem estado muito animado. Quando eu ouço cada um falando e vou tentando visualizar a coisa, botando na minha mente aqui no futuro, como é que vai estar isso. É bastante animador. Estou me sentindo muito privilegiado de estar podendo estar fazendo parte desse momento da igreja, de cooperar com isso, né? Eu poderia resumir qual é o projeto, o que a gente pretende fazer em 4 coisas. São 4 coisas basicamente que a gente vai fazer. A primeira coisa seria as lives, né? A segunda seria o material escrito. A terceira coisa, o site. E a quarta, o aplicativo, né? As lives vão ser uma vez por semana. A gente pretende estar junto aqui, revezando entre nós. Não necessariamente os 6 vão estar sempre aqui. A intenção é, inclusive, incluir outros, né? Mas nós vamos estar fazendo essas lives uma vez por semana, às terças-feiras. Vai ser um pouco mais cedo do que esse podcast tem sido, vai ser 20h30. E também, depois vocês vão explicar aí para onde vocês vão migrar, né? Porque vocês vão continuar com esse podcast Fundamentos. Sim. Vocês não cederam o dia, o horário, né? O nome, mas vocês vão continuar com o podcast de vocês. Eu falo alemão e Fernando e o Jean. Então, nós vamos estar aqui às 20h30 toda semana, de terça-feira. Então vamos lá, reforçando cada semana um assunto. Oi? Reforçando esse ponto, então. Toda terça-feira, 20h30, horário de Brasília. Brasília. É a live dessa equipe falando sobre os fundamentos. É importante só reforçar, o podcast vai passar, esse que vocês estão vendo, vai passar para outro dia. E outro ponto importante, Manuel, a partir do dia 6 de julho, é a primeira transmissão, não é na próxima terça-feira a primeira transmissão. Próxima terça-feira estaremos aqui, eu e Gia, e um convidado que ainda não aconteceu. Fazendo a despedida na terça, né, cara? Vamos ter que nos converter em outro. Oi, Vandinho, diga. Alemão Jean, acho importante destacar que o horário vai mudar, de 9 para 8h30. Foi dito, mas seria bom sublinhar isso. Isso. Sim. Bom, primeira live, dia 6, às 8h30, 20h30. Fala, Jean. Isso. A gente vai, dia 6 de julho, nós já vamos começar a trazer os conteúdos, né? Isso. E as lives serão mais curtas que essa aqui, porque esse podcast aqui é vigília, né? Ele entra madrugada dentro.
O dos velhos aqui não vai ser, não. Vai ser mais curto. Mas elas vão ser um formato basicamente assim. Vão ser 15 minutos, 15 a 20 minutos. Um de nós vai trazer o tema do dia, o tema da noite, um tema específico. Aí depois vamos ter um tempo onde os outros que estiverem presentes vão acrescentar, enriquecer, fazer comentários e enriquecer mais esse tema. E depois abrir para perguntas, né? E aí a gente quer encorajar vocês a participar no chat, fazendo perguntas, porque vai ser importante essas perguntas, né? Nós não vamos, logicamente, conseguir responder tudo, mas a gente quer encorajar vocês a participarem fazendo as perguntas. Então, essas lives elas serão gravadas, serão editadas. No futuro elas vão ter tradução para o inglês e para o espanhol também. Estamos trabalhando com isso, ou legendado ou até dublado. E essas lives vão ficar à disposição para a igreja acessar quando quiser. E vai ser free em todo o tempo aí no site do Fundamentos. O material escrito, todas essas lives vão ser transformadas em material escrito. Como o Vanginho falou aí, você vai poder entrar lá. Se você quiser imprimir e fazer suas apostilas de papel, você vai poder fazer isso. Se você quiser usar como online mesmo, e-book, né? Você vai ter ali, você vai poder estar lendo ali. Então todo esse material escrito também vai estar disponível. E a intenção é até colocar mais material escrito do que o que vai ser a reprodução das lives, né? Sim. Vamos ter também o site, além do canal de podcast das lives, e vamos ter um site. Nesse site vai estar aí também o material escrito e as outras coisas para você visitar, e onde você vai buscar todo o conteúdo que nós vamos estar oferecendo. Vai estar no nosso site, é o site Fundamentos, né? Que os meninos apresentaram aí já a página dele. E vai haver também o aplicativo. O aplicativo ele é para celular ou para iPad, vai ter Android, vai ter para Mac. O aplicativo é onde você vai interagir. O aplicativo vai ser uma surpresa muito legal. Conversando com o Jean e Fernando, eles falando como está saindo, como eles ainda estão em processo, né? Estão elaborando, mas vai ser uma surpresa muito legal porque ele vai ser interativo. Então você vai ter nele ali todo o conteúdo e você vai poder estar acompanhando o crescimento, a edificação nas juntas e ligamentos. Ele vai ser feito para você trabalhar junto, coordenadamente na sua junta. Então está sendo um trabalho muito legal. E é basicamente isso, são 4 coisas, né? As lives, novidades, né? O site, o material escrito e o aplicativo. É isso aí, já? É isso aí. Eu queria falar só mais uma coisinha, porque ouvindo os irmãos, me veio um texto que eu queria ler, que está em Lucas, no capítulo 1, de 1 a 4. Eu não tinha planejado falar isso. Ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das coisas em que foste instruído. Guardando as devidas proporções do nosso amado Lucas, eu creio que esse material tem um pouco disso, de guardar, de pesquisar, de aproveitar toda essa experiência, aproveitar tudo que outros já escreveram e naqueles que passaram para nós, né, e deixar registrado para que a igreja possa ter plena certeza das verdades que foram instruídas. Não estamos aqui querendo fazer nenhum novo evangelho, nem inventar nenhuma novidade, mas aproveitar aquilo que foi restaurado nesses anos, que nós conseguimos restaurar de verdades do Novo Testamento, da vida da igreja, e deixar isso registrado, deixar isso aqui à disposição da igreja para muitos anos, para aqueles que vêm depois de nós. Eles vão saber o que a gente cria, como a gente cria, né? Então, eu penso que vai ser uma bênção esse trabalho. Estou muito animado com ele. Amém. Amém. Obrigado, Manuel. Eu vou lembrar os irmãos aqui. Alguns irmãos estão mandando perguntas aqui no chat.
eu vou pedir para segurar um pouquinho as perguntas, porque a gente vai ter um momento aqui que nós vamos colocando essas dúvidas de vocês, porque senão, como tem muita interação no chat, a gente vai perdendo as perguntas aqui na linha do tempo, tá? Então segura um pouquinho, daqui a pouco a gente traz as perguntas para os manos aqui dentro. Bom, John, faltou você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, John. Obviamente, o modelo que é Jesus, o modelo de como ele fez, o exemplo que está nas Escrituras não muda, né? É imutável. E só para aclarar, talvez para algumas pessoas pode ficar essa questão, o Fundamentos não é uma plataforma de autoformação, né? Vamos dizer assim. De autofundamentação, não é para alguém ali entrar, ler o conteúdo inteiro, chegar no final com um diploma, né? Então, se você puder abordar um pouquinho também da prática, na prática como é que vai se dar isso, que os princípios, obviamente, da edificação da igreja seguem mantidos os mesmos, né? Amém. Amém. Antes de eu ir diretamente na tua pergunta aí, Jean, eu queria, porque quando o Fernando ele mencionou, né? Quando nós conhecemos, eu particularmente conheci Marcos e Mário, eu me lembro que eu fui com um material, com uma apostila que foi datilografada, né? Era uma apostila que falava sobre propósito eterno, sobre a igreja como corpo de Cristo, como juntas e ligamentos. E isso nos impactou muito. Eu me lembro que os conhecemos no mesmo dia, né? Conhecemos Marcos e o Mário e o Ivan. E uma coisa que nos impactou muito desde que nós conhecemos esses dois, esse MM aí, amigos maravilhosos ao longo desses anos, que tudo com esses caras tinha um material, acabava virando um material, anotações. E eu me lembro que, graças a Deus, aprendi isso com eles, né? Eles me falavam assim que sempre que eles estavam com o Ivan, eles sempre levavam um gravadorzinho com a fita cassete, né? E eles gravavam todas as conversas com o Ivan. Por algumas vezes, viajar com ambos. João. Tanto com o Marcos, quanto com o Mário, né? Sim, João. Você cortou a sua última fala aí, se você puder repetir pra gente. Volta na parte do gravador. Isso. Então, eu me lembro que eles narravam pra mim que todas as conversas com o Ivan, viagens com o Ivan, eles gravavam, usavam um gravadorzinho com fita cassete e tal. E eu captei essa mensagem e guardei pra mim. Eu me lembro que Deus me concedeu a graça, né, e a oportunidade de algumas vezes viajar com eles, ora com o Marcos, ora com o Mário. E confesso até que no começo eu viajei mais com o Marcos, né? O Mário até há um tempo ficou triste. Poxa, João, aí depois a gente corrigiu isso, né, Mário? O Mário, eu me lembro que o Mário falou assim: poxa, João, eu não vejo nem uma lagrimazinha tua. Então, aí depois, algumas vezes, o senhor me deu a oportunidade de ouvindo o Mário, também me emocionar ouvindo o Mário, e a gente corrigiu isso, não é, Mário? E eu me lembro que viajando com eles, eu os copiei, né? Assim como eles faziam com o Ivan. E a gente gravava todas as conversas. Eu me lembro quando eu voltava das viagens com eles, eu ia para casa e pegava aquele gravadorzinho e ficava ouvindo e anotando, e transcrevendo aquilo numa máquina de datilografia. Imagina que hoje a gente tem todos esses aparelhos, né? Eu me lembro que eu datilografava tudo aquilo que eu tinha conversado com eles e sempre acabava num material. E aquilo nós usávamos de forma abundante nas casas, nos encontros da igreja na casa. E foi, então assim, no nosso relacionamento sempre teve um material, sempre teve uma apostila, sempre todas as nossas conversas se transformaram num material. E indo para a pergunta que o Jean fez aí, eu me lembrei hoje à tarde, pensando nessa nossa conversa aqui e nesse tema, não é? Eu me lembrei do texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 25, porque todas essas ferramentas que o Senhor historicamente nos deu, não é? Esses materiais, os gravadores, e depois ouvia aquilo, as nossas conversas, e transcrevia para um papel, e aquilo se transformava no material. Esse texto de Tiago retrata exatamente isso, né? Essa seriedade
com que nós encarávamos os nossos tempos juntos, né? Eles sempre acabavam, nossas conversas se transformavam no material escrito. E Tiago fala assim, Tiago 1, do 22 ao 25, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, ou seja, aquele ouvinte que ouve, mas depois esquece. Mas operoso praticante, ou seja, aquele ouvinte que examina cuidadosamente aquilo que ele está ouvindo. Ele será bem-aventurado no que realizar. Esse praticante é aquele que ouve e obedece. É aquele que ouve e não esquece, que guarda aquilo. E eu me lembro que, à medida que nós caminhávamos juntos, nós aprendemos sobre o valor da catequese. E eu me lembro que por muitos anos, né? E eu imagino até que no começo, depois a gente veio a entender isso, que quando esses irmãos nos transmitiram a verdade do que era catequizar, eu creio que nunca foi, e aí se criou uma lacuna, né? Eu creio que nunca esteve no coração deles que a catequese estivesse associada, vários irmãos aqui vão se lembrar, nós usamos isso por muitos anos, um maço assim de cartõezinhos com textos bíblicos, e eu acredito de todo o coração que nunca foi propósito nem de Marcos nem de Mário que aquele calhamaço de cartõezinhos com textos bíblicos fosse denominado a catequese, não é? Aquilo foi uma ferramenta que o Senhor deu e foi muito útil por muitos anos, mas aquilo acabou por gerar, hoje, olhando para trás, acabou gerando uma lacuna, porque os irmãos chamavam aquele material de catequese. E eu me lembro que, anos depois, o Senhor fez uma correção, trouxe essa correção a eles, eu lembro do Mário conversando sobre isso, e depois o Marcos também, e foi feita uma correção, mas eu temo que até hoje, no nosso país, entre os irmãos que estão relacionados conosco, se entenda a catequese relacionada àqueles materiais ou aqueles cartões e aqueles textos que eram memorizados. Quando, na verdade, quando a gente olha, e aí foi feita uma correção para se preencher aquela lacuna, quando a gente olha qual foi a prática dos apóstolos, o que era catequizar para os apóstolos? Catequizar era transmitir oralmente toda a doutrina de Cristo. A igreja, no começo, como eles guardaram o conteúdo daquilo que eles ouviram dos apóstolos? Eles guardaram de tanto ouvir os apóstolos falarem. Não tinha gravador, não tinha fita cassete, não tinha papel, não tinha caneta. Como não tinha podcast, irmãos? Oi? Não tinha podcast também não, né? E não tinha podcast fundamento. E não tinha podcast fundamento. Como aqueles irmãos foram capazes de guardar todo o conteúdo? Eles foram capazes de guardar porque os apóstolos, eles não eles estavam preocupados em se concentrar naquilo que eles tinham ouvido de Jesus, naquilo que eles tinham visto e ouvido de Jesus. Não é sem razão que João, lá na primeira carta, no primeiro capítulo, ele diz: o que nós ouvimos, o que nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos tocaram com respeito ao verbo da vida, é isso que nós anunciamos a vocês. Então, os irmãos foram capazes de guardar o conteúdo da doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Jesus, porque eles a repetiram por muitas vezes. Haja visto, irmãos, existem algumas doutrinas que nós memorizamos, que nós guardamos o conteúdo delas, e hoje vários irmãos, não precisa nem ser um dos pastores pelo Brasil afora, vários irmãos conseguem reproduzir o conteúdo dessas verdades sem terem, entre aspas, memorizado, sem ter estado presente naqueles cartões. Por quê? Porque ouviram Marcos, ouviram Mário, ouviram tantos outros irmãos, os seus pastores, ouviram eles repetir esse assunto, aquele tema, tantas vezes, que eles guardaram. Por exemplo, como ensinar uma criança o caminho que ela deve andar? Como educar uma criança? Não foi pedido que se memorizasse os textos e provérbios, mas os irmãos guardaram esse tema. A questão do divórcio e novo casamento. Por que alguém não pode abandonar o cônjuge e casar novamente? Por que um irmão... Hoje qualquer irmão é capaz de falar sobre esse ensino. Por quê? Porque isso foi repetido muitas vezes. Então, em algum momento da história, graças ao Senhor, o Senhor fez
atualização no nosso entendimento aí. Corrigiu o nosso entendimento. Foi possível corrigir essa lacuna que se criou, porque os irmãos começaram a associar a catequese àqueles cartões ou a catequese àquelas apostilas, quando o catequese era aquilo que os pastores, que o Marcos e Mar estavam fazendo conosco. Todas as vezes que estávamos juntos, eles estavam repetindo as verdades, seja propósito eterno, seja o evangelho do reino, seja o funcionamento das juntas e ligamentos, seja o funcionamento da igreja nas casas. Nós fomos capazes de guardar por ouvir muitas vezes. Então, eu quero dizer, meus irmãos, a todos os irmãos que estão nos ouvindo aqui, porque eu lembro que quando foi feita essa correção, nós não dissemos aos irmãos, olha irmãos, não precisa memorizar as escrituras mais, nós não falamos isso, mas nós tivemos que deixar claro que a catequese não era aqueles cartões ali, e sim a forma, a maneira de ensinar, a forma de ensinar, repetir a doutrina muitas vezes. E eu penso que isso estava tão enraizado no entendimento dos irmãos, de que a catequese era os cartões ou eram os materiais escritos, que alguns irmãos chegaram para nós, pelo menos aqui em São Paulo isso aconteceu, então não tem mais catequese? Não, meu irmão. A catequese continua. E eu quero dizer a vocês, queridos, que imaginaram que a catequese acabou, ela está recém começando. E agora ela vai ficar muito melhor, porque você vai ter na tua mão um material disponibilizado, e o que nós vamos fazer aqui semanalmente, nós vamos repetir esses ensinos que historicamente nós recebemos. E nós queremos dizer uma novidade para você: nada mudou. Continuaremos falando dos mesmos temas. Semanalmente estaremos aqui falando dos mesmos temas. Nós vamos repetir a você. E se você não conseguiu guardar porque você viu uma live, não se preocupe. Esse conteúdo estará disponibilizado para você, seja no aplicativo Fundamento, seja no site. Ficará gravado. Haverá um vídeo, como o Manuel falou para nós aqui. E você poderá ver muitas vezes. E você vai nos ouvir falar. Não é uma coisa que será como nós denominamos um tempo atrás, não é como uma autocatequese. Você vai poder estar com teus irmãos, você vai poder rever esse conteúdo quantas vezes quiser. O discipulador vai poder repetir esse tema com seus discípulos, os irmãos vão poder repetir uns com os outros. Esses temas ficarão registrados, seja no aplicativo, seja no site. Então, a verdade será repetida, essas verdades, irmãos, serão repetidas aqui semanalmente, as verdades que historicamente nós recebemos. Nada mudou e graças a Deus por isso. O Senhor tem nos levado a nos manter nestas mesmas verdades. Aguarde aí que você vai conferir. Em nome de Jesus. Aleluia. Roda aberta aí. Eu queria aproveitar para enfatizar isso que João está dizendo, da importância de manter as verdades vivas. Isso sempre foi uma preocupação do próprio Senhor ao longo de sua história com o seu povo. Quando lemos em Isaías 8, verso 12, verso 16 e verso 20, está escrito assim: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Porque havia muitas insinuações mentirosas e falsos profetas no meio do povo, e Deus está usando o profeta Isaías para advertir assim: não se preocupe com essas loucuras que estão falando aí. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. E no verso 20 acrescenta: à lei e ao testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a luz. Há uma preocupação do Senhor em manter seu povo dentro do que ele disse. Paulo advertindo também aos Coríntios, dizendo: não ultrapasseis o que está escrito. O apóstolo Pedro, já na sua velhice, seguramente passado dos 70, já sabendo que morreria, que deixaria esse tabernáculo, como ele disse, né? Deixaria esse corpo. Na sua segunda carta, capítulo 1, verso 12 em diante, ele diz assim: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Não trazer coisas novas, trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, as mesmas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Não se trata de trazer informação nova ao povo, mas resgatar as mesmas verdades e torná-las vivas em suas consciências, em suas mentes, de maneira que eles as ponham por prática. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Outra vez, o resgate de verdades já implantadas neles. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei
diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O Pedro estava aqui no fim da sua vida, se esforçando, se desdobrando, escrevendo e repetindo para descansar tranquilo de que aquelas verdades serão guardadas pela igreja. Que bom que temos recursos hoje que Pedro não tinha. Que o Senhor nos dê a mesma graça de repetir essas verdades e selar a lei no coração dos seus discípulos. Amém. É isso aí, Jazão. Amém. Mais alguém? Marcos. Sim. Você poderia pôr aí na tela Tiago 1, do 22 ao 25? Não sei se ficou miúdo. Deixa eu aumentar a letra aqui para o povo ler melhor. Pronto. Eu queria ler esse texto aí e explicar qual a relação dele com tudo que nós estamos falando aqui. O apóstolo diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Antes de continuar a leitura, eu queria fazer uma observação rápida aqui. Quanto mais você se entupir de pregações que você vai pegando daqui, dali, de acolá, querendo aumentar ou o seu conhecimento, ou até usar isso como uma forma de entretenimento, quanto mais houver isso, maior é o risco de acontecer isso com você. Você se tornar um ouvinte da palavra e não praticante. Pensa na quantidade de pregações que você ouviu, que em algum momento falou ao seu coração, mas que no mesmo dia ou no dia seguinte, aquela força do que Deus falou contigo foi embora. E você nem lembra mais direito o que foi que você ouviu. Com o evento da internet, da tecnologia, a possibilidade disso aqui acontecer aumenta muito mais. E pensa nisso. Alguém que você vai lá, ouve, se interessa, acha bonito, contempla-se no espelho. É como alguém que se contempla no espelho, o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira. E para logo se esquece de como era a sua aparência. Isso não acontece com você, é só comigo, só eu que corro risco dessas coisas. Eu queria apontar aqui a solução apontada pelo apóstolo, a partir do versículo 25. Ele diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Esse texto, irmãos, não nos fala aqui nesse texto sobre relações do corpo. Esse texto não está apontando para juntas e ligamentos. Eu estou querendo fazer uma ligação disso aqui com tudo que nós estamos falando, com o que o João falou sobre repetição. Na verdade, as juntas e ligamentos, as relações, sejam familiares, marido com a esposa, pais com os filhos, irmãos com irmãos, discipulador com discípulos, companheiros de obra entre si. Na verdade,
Amém. Bom demais. Vou fazer uma pausa aqui na conversa. Os irmãos que quiserem deixar alguma pergunta, vou fazer o esforço aqui de cuidar com o chat aqui para não passar tudo ao mesmo tempo. Vocês, irmãos, que estão aqui com a gente, além desse canal aqui do podcast Fundamentos, o Projeto Fundamentos tem um canal no YouTube, também tem um Instagram que vocês podem se inscrever, além do site. No site lá, fundamentos.me, tem todas as mídias que você pode se conectar com o projeto, tá? E lá nós vamos fazendo essas atualizações. Quando vai ser o primeiro, que conteúdo vai ser abordado, os horários, enfim, se você não chegou aqui nessa etapa da conversa, é super importante você se conectar com Fundamentos para receber esses materiais, esses recados e tudo mais. Os links todos estão na descrição desse vídeo aqui, tá? Então esse é um ponto importante. Bom, Jean, sim, diga mais. eu estou vendo uma pergunta aqui no chat. Sim. Por que não usar as plataformas já existentes como Fazendo Discípulos? Uhum. Então eu queria dar uma pequena explicação para os irmãos. É que muitas estão lá no Fazendo Discípulos, mas você tem que fazer um pente fino, vasculhar muito para você encontrar. E no Fundamentos.me nós queremos colocar elas já ordenadas, na sequência que você vai encontrar elas ordenadamente dentro daquilo que entendemos que é uma ordem para que você receba, entenda e possa formar um depósito na dependência do Espírito Santo. Tá bom, queridos? Por isso nós estamos usando a mesma plataforma, estamos usando uma outra plataforma. Ótimo. Amém. Foi grande a queda aqui. O computador não queria ligar mais. Voltou, meu amigo. Vai lá, Jean. Eu ia colocar uma outra pergunta aqui, que os irmãos fizeram, com relação... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Sim, os irmãos estão perguntando com relação a trabalhar com os irmãos que têm deficiência auditiva, tá? O conteúdo em Libras. Isso já está sendo considerado, tá? E o desejo é que, de largada, os vídeos já saiam com conteúdo também em Libras. Na transmissão ao vivo, é uma questão mais difícil, né, de tratar na transmissão ao vivo, mas lá no aplicativo, quando os vídeos estiverem disponibilizados, eles estarão também com a tradução em Libras. Nós estamos trabalhando aí para atender também os irmãos que têm deficiência auditiva, além das legendas, tá? Então, assim, todo esse trabalho está sendo pensado também para atender esses irmãos. Aqui a pergunta do Willy, se vai ser traduzido para espanhol. Sim, Willy, como o Manuel falou, todo o conteúdo vai sair as lives vão ser sempre em português, mas todo o conteúdo de texto, plataformas, aplicação, site, vai ser traduzido para inglês e espanhol, e os vídeos vão ser legendados. E a gente está estudando aí com o Manuel uma forma de talvez até fazer uma dublagem para o inglês, para facilitar para os irmãos dos Estados Unidos. Próxima pergunta aí, já. Eu tenho outra aqui que já está antiga aqui e junta. Você tem mais uma? Não, pode ir. Gente, eu vou soltar na roda aqui onde vocês... Vou passar para o Edmar essa aqui, ó, que foi da tua... A Claudinha perguntou há um tempo atrás aqui no chat, Edmar. Peraí que eu tô ouvindo meu áudio de volta aí. E alguém agora fez uma pergunta parecida com relação ao material para criança. Tem algum plano de ter essa unificação do ensino, desse material para criança? Legal demais a abordagem da Claudinha. Vamos ouvir o ensinamento do Messias, né? Deixa vir a mim as criancinhas. Então, se tem um lugar que a gente tem que investir fortemente, o melhor lugar de evangelizar é lá. Vamos sim. Hoje eu estava pensando sobre isso, a gente conversar mais longamente sobre esse tema, mas seguramente vamos disponibilizar. Eu estava pensando nesse aplicativo para as crianças, imagina só que legal, elas interagindo ali, aprendendo sobre nosso amado Jesus desde a sua tenridade. Seguramente, Claudinha, o desafio é grande, mas nós vamos encará-lo. Amém. Eu queria fazer uma abordagem aqui, somando ao que o Mário disse. Né? O Mário respondeu uma pergunta, por que não o canal Fazendo Discípulos? Eu queria somar ao que ele disse um outro ingrediente mais. O nosso canal Fazendo Discípulos é um canal daqui de Salvador. É um canal criado por nós aqui,
né? E, vamos dizer assim, ele oficialmente ele é trabalhado, manejado por nós aqui em Salvador. No entanto, isso que nós estamos fazendo agora é algo completamente diferente. Não é algo que parte de Salvador, é algo que parte de nossa comunhão conjunta com todos. Começa com essa equipe aqui, que vai coordenar. Eu queria sublinhar algo que o Manuel disse aqui também, que os produtores de conteúdo nesse projeto Fundamentos, os produtores de conteúdo não vão ser apenas nós, os que estamos hoje aparecendo aqui. Nós queremos incluir como produtores de conteúdo todos os irmãos, Brasil afora, e talvez até mesmo o pessoal de língua espanhola, que vai participar também dessas lives e ser participante do grupo que forma conteúdo. Então, esse trabalho aqui não é um trabalho de Salvador. É um trabalho feito em equipe, é um trabalho que pretende envolver uma equipe cada vez de uma forma mais ampla. Lembrando aqui, outra coisa para sublinhar, gente, esse negócio e começar a dar sua participação, aqueles que ouviram os videozinhos gravados há mais de semana, podem lembrar que foi dito lá, todos os recursos de ofertas que houverem vão ser usados exclusivamente dentro desse projeto. Então, aqui fazendo a propaganda, necessitamos de sua colaboração financeira, sua oração e sua colaboração financeira. Em Marcos, dentro do que está falando, é muito importante os irmãos também saberem que nós vamos disponibilizar todo esse material de acesso livre, tem custo para os irmãos. Então, aqueles que têm vão subsidiar aqueles que pouco têm. Porque o nosso desejo é abençoar os irmãos, disponibilizar de maneira livre todo o conteúdo para que eles sejam edificados. Então, a oferta, a contribuição, a sua oferta, a sua contribuição, seguramente irá abençoar aqueles que pouco têm. Então, para que todos possam receber gratuitamente, nós necessitamos da sua ajuda, da sua generosidade. Amém. Deixa eu colocar uma pergunta aqui, ó. Roseli Santos, o conteúdo terá um cronograma a ser seguido? Roda livre aí, quem quiser responder. Opa! Conteúdo a ser seguido, seguramente. A gente está querendo aí oportunizar vocês algo que pedagogicamente pode ir construindo no seu coração aquilo que é importante de primeira instância, segundo, terceiro, até você completar todo o currículo. O Marcos já tinha dito no vídeo dele lá, o desafio é 3 anos, né? Para que todo o currículo possa ser disputado por vocês. Então, nosso objetivo é assim, colocar de uma maneira didática para que pedagogicamente você possa ser bem instruído. Tem uma coisa aqui ainda, respondendo a mesma pergunta dessa irmã, é que a gente pretende logo de saída. Não sei se já vamos conseguir para o dia 6 de julho, mas o mais breve possível vai ser disponibilizado no canal a lista de todos os assuntos. Então, é igual você entrar na faculdade, uma faculdade que você vai levar 3 anos. É igual você entrar lá e receber um currículo lá, ó, esse aqui vai ser o currículo que você vai estudar. Um comentáriozinho, amados. É importante destacar, mesmo com isso que os irmãos já falaram agora, que não se impõe às igrejas locais um ritmo. Os presbitérios locais terão sempre autonomia para utilizar isso conforme a necessidade e conveniência deles. A ideia é essa que o Marcos falou, é um currículo a ser perseguido. Mas é importante que os irmãos entendam que não se está impondo às igrejas que procedam exatamente assim. Uma pergunta técnica aqui. Ó, o Saelmo Anjos. Estará disponível algum material em PDF? Algo como apostilas para serem impressas? Essa questão da impressão aí, para aclarar, com relação ao conteúdo que pode ser impresso, né?
imprimir, eu faço isso, viu? Eu também faço. Olha o livro da minha casa. Não me tire meu papelzinho, por favor. A condição de hoje para entrar, assim, tem que dar para imprimir. Tem que dar para imprimir. Tem que ter PDF para imprimir. O Manuel mencionou isso, que quem quiser imprimir terá essa possibilidade de imprimir, transformar em PDF e ter nas mãos, né? Não vai ser só o Evangevaldo que vai ter impresso. Quem quiser ter impresso vai ter também. Isso. Inclusive eu, né, João? Inclusive nós, né? Com certeza será útil em algum momento imprimir esse material, né? Sim. Ou uma porção dele, você pode imprimir uma porção, um tema. sim. Não é? Isso. Só para esclarecer, porque pode ter ficado a ideia que assim, também vão ser disponibilizados conteúdos impressos já, né? Não é essa a ideia. Você no aplicativo ou no site vai poder mandar imprimir o conteúdo que você estiver estudando na sua impressora em casa ou para algum irmão que tenha impressora ou em algum lugar para imprimir. Tá? Qual é a vantagem disso? O material fica constantemente atualizado. Então, fazer impressões em larga escala deixa o conteúdo congelado. Então, todos os irmãos vão poder imprimir os materiais escritos do aplicativo ou do site, né? E aí, Alemão, temos mais perguntas? Tem uma pergunta aqui. O Rogério Lang pergunta sobre oferta somente via Pix ou PagSeguro? Não podemos fazer transferência direta na conta corrente? Rogério, ainda não, aguarda aí nos próximos dias, a gente está providenciando uma conta específica do projeto. É uma questão burocrática aqui, mas sim, a ideia é facilitar o máximo para os irmãos, dar o maior número de possibilidades. E a Bia Calisto pergunta, o aplicativo poderá ser usado offline? Bia, tem um plano de se fazer o aplicativo permitir a utilização offline,